Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Graças a Deus, momento de reflexão, crescimento espiritual. O tema dessa mensagem é: coloque em prática essa palavra que nada nem ninguém vai lhe derrubar. É um tema, meio... Mas vamos lá. Eu quero, de forma bem simples e direta, lhe dar alguns conselhos que nós podemos chamar de segredo espiritual. São simples, mas muitas vezes nós esquecemos de praticar. Sabemos que nós não somos uma máquina. Nós temos os nossos momentos que nem a gente compreende, não é? Somos rodeados de pessoas, não podemos se render ao capricho desse apelo que às vezes nos sufoca tanto, que é o apelo por sempre produzir, sempre entregar um resultado, sempre ser o melhor, né? É muita cobrança na família, na igreja, no trabalho. Mas, diante de tudo isso, nós precisamos entender que a nossa vida deve seguir uma certa regularidade. Isto é, nós precisamos entender que não será fácil, no entanto, Deus nos garante pela sua palavra que você pode triunfar diante de todo e qualquer problema. Isso não é apenas para que você tenha o seu bem-estar garantido aqui na Terra, mas quando nós falamos isso, nós estamos falando de atitudes que glorifiquem o nome de Deus na sua vida. Por isso o tema dessa mensagem: pratique essa palavra e nada nem ninguém vai lhe derrubar. Vamos lá. O primeiro conselho que eu quero lhe dar de forma bem prática e rápida é: seja grato o tempo todo. Você é uma pessoa que vive reclamando e murmurando da vida? Você conhece alguém assim? Eu lembrei de Clarinha agora, porque isso já é uma defesa dela. Qualquer coisinha, ela está dizendo agora: ó, mamãe, papai já vai reclamar. Ou seja, às vezes eu não estou reclamando, estou educando e ela se defende fazendo isso. Tanto que eu falo que nós precisamos agradecer a Deus. Olha só, você precisa retirar completamente do seu vocabulário algumas palavras. Algumas palavras que trazem maldição. Algumas palavras que, sem você perceber, só fazem piorar as coisas e abrem brechas negativas na sua vida para que o inimigo trabalhe. Olha o que o texto sagrado nos diz lá no Salmo 92, verso 1. Diz assim, ó: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Não é à toa que o salmista, ele diz: como é bom render graças ao Senhor. Olha só, se você começa a praticar esse mandamento de Deus, você começa agora trazendo para a sua vida a luz de Deus. Você não começa apenas a trazer a luz de Deus, mas você começa agora sendo uma pessoa mais leve, uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais natural, sei que a gente pode dizer isso. Olhe, eu estava
em meio a uma campanha que estávamos realizando no Cenáculo da Cruz Cabugá, e uma dessas semanas era a Semana da Gratidão. E a gente, através da palavra do Senhor, tinha o compromisso de, nessa semana, evitar toda e qualquer palavra de desânimo, de negatividade, de reclamação, de murmuração. E eu lembro que nessa semana mesmo, eu passei na quina da cama e bati, rapaz, o joelho aqui na cama. Pense numa dor. E quando eu senti aquela pancada, sabe, aquela dor aguda, logo acionou aquela fúria e aquele desejo de desabafar e tchá. Aí eu fiz o exercício. O exercício foi render graças a Deus. Render graças a Deus porque Deus me deu uma cama para dormir, não é? Parece ser até um exemplo bobo, mas se você não começar nessas coisas pequenas, você não vai estimular a sua vida, você não vai estimular algumas substâncias no seu corpo que lhe dão alívio, que lhe dão alegria e, por fim, que alegra o coração de Deus. E deixa eu lhe dizer, faça esses exercícios e você vai ver como isso funciona, porque eu fiz na minha vida e realmente funciona, porque, afinal de contas, é a palavra de Deus. Nunca se permita fazer uma oração sem começar dando graças a Deus, ou às vezes não precisa começar, mas que na oração contenha isto. Nós, muitas vezes, não temos palavras, no sentido de que falta assuntos para agradecer ao Senhor. A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, é muito bom para você parar, ter um momento onde você busca motivos para agradecer a Deus, para reconhecer a bondade de Deus. A Bíblia diz que palavra tem poder. Busque palavra de esperança, de vitória, mesmo que num momento não seja essa a sua vontade. Se você tem, por um momento, desejo de falar alguma palavra, de murmurar, fique calado, já é um passo para esse exercício. Já é um passo para esse exercício. Pastor Júnior, nada nem ninguém vai me derrubar. Então, primeiro, agradeça a Deus o tempo todo. Vamos dar mais um passo aqui. Segundo segredo, ou conselho, como você queira, para que nada e ninguém lhe derrube. Vamos lá. Se você quiser, anote aí. Use as tempestades para crescer. Use as tempestades para crescer. A palavra do Senhor nos diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo de número 2. Tiago 1 e 2. Diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maturos e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Aleluia, glória a Deus. Olha só, em vez de você, diante do problema, ser tomado por um sentimento que está na moda,
que é o sentimento de coitadinho. Infelizmente, nós temos uma natureza onde, por um momento, nós achamos que nós somos sempre ofendidos e nós não ofendemos. Nós temos esse sentimento de nos colocar sempre na ideia de o coitadinho, a vítima. Infelizmente, nós temos essa natureza. E diante dos problemas, você precisa entender que Deus está lhe dando a oportunidade de crescer. Eu sei que dói, eu sei que incomoda, mas a palavra do Senhor nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que, se você sentir direção de Deus, faça um negócio com Deus agora. E o negócio com Deus é: eu vou agradecer a Deus. No final desta prova, eu faço um negócio com Deus porque eu vou agradecer a Deus. Do jeito que Deus fizer, eu vou agradecer. Você está crescendo em maturidade. A Bíblia diz: quando eu era criança, eu agia como criança, falava como criança. Agora cresci, já não faço umas coisas de criança. Ou seja, tenho tempo. Passou, talvez na sua vida passou esse tempo. Agir com infantilidade, agir com imprudência, agir como se não houvesse amanhã, usando sempre de artifícios para tirar proveito da situação. Diante dos problemas, saiba que Deus está dando a oportunidade para você crescer. Então a gente pode fazer um exercício bem simples. Toda vez que você estiver diante de um problema, você não vai ficar procurando qual foi a causa. Você depois pode até procurar qual é a causa, quem é culpado, mas você vai primeiro entender e absorver que Deus está dando oportunidade para você crescer. Deus está me dando oportunidade para que eu cresça. Outra coisa, diante desse problema, não fique julgando sua vida espiritual pela emoção, não. Ah, pastor, é porque eu fiz isso, eu vou pagar preço, estou pagando preço, tem esse negócio de preço, né? Não sei o que, eu vou pagar preço, e eu estou pagando, e eu vou pagar, e não sei se eu estou pagando, esse tipo de coisa toda. Olha, tenha cuidado com isso, porque tem uma forma de você saber se você está crescendo ou não. Quando os problemas eles se tornam mais, vamos dizer assim, mais grave, algumas pessoas se distanciam de Deus. Perdem o seu interesse pelas coisas de Deus. Se isso está acontecendo com você, é preocupante, viu? É preocupante. Se você já não tem mais aquela alegria de ir à igreja, se você perdeu o amor pelas coisas simples, isso é preocupante. Ou seja, o problema é grave, está se agravando e você está recuando, inventando um bocado de desculpas e tal, por ali você está se distanciando e fazendo que não entendeu nada. Isso é preocupante. Mas, se o problema é sério e está ficando mais sério e você está se aproximando mais de Deus,
não tem que estar se preocupando com pagar preço, com não sei o quê, com maldição, com a palavra que fulano deu, com a profecia, não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê. Não. Você está se aproximando de Deus, de humildade. Você pede perdão a Deus, você quer viver para a glória de Deus. Está passando um momento difícil? Tá. Às vezes está sem ânimo? Tá. Mas você reconhece e diz, não, Deus, eu quero aqui, eu quero ajustar as minhas contas com o Senhor, eu quero graça, eu quero alegria, eu quero me esforçar, eu quero ser um contribuinte da tua obra, eu quero ajudar com a minha presença, com o meu talento, com a minha força. Eu quero fazer alguma coisa, então não tem que se preocupar. Você está se aproximando de Deus, você está buscando a Deus. Você está crescendo, caminhando pelo caminho de maturidade. Então, Pastor Júnior, nada nem ninguém vai me derrubar. Amém. Seja sempre grato o tempo todo. Isso precisa ser conquistado através de exercícios. Ou você só conquista através de exercícios espirituais. Eu falei um pouquinho. Depois, você precisa entender que as tempestades e problemas na vida são a oportunidade de você crescer. Depois você vai buscar as causas, depois você vai buscar, porventura, quem é o culpado, mas você tem que entender, tem um problema, é oportunidade para eu crescer, até porque a palavra do Senhor diz que nós devemos ter muita alegria. Né? Como entender isso, né? Considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Não é estar alegre só não, é estar muito alegre, é o que Tiago diz no capítulo 1. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, ou seja, esse negócio todo vai produzir um bem espiritual que nada nem ninguém pode lhe dar, que é a perseverança. A perseverança se mistura com a vida, é vida e fé, é a certeza que hoje eu estou passando uma prova de Torá, Pastor Júnior, mas amanhã, pastor, tem um negócio aqui dentro de mim que diz que eu vou agradecer a Deus e vou terminar essa jornada e vai dar tudo certo, pastor. Isso é perseverança, ou melhor, isso é esperança. Esperança. Esperança, fruto de quê? Fruto dos problemas. Não há que se questionar quanto o benefício dos problemas nas nossas vidas. Não. A menos que você seja muito imaturo e você não percebeu ainda que os problemas são fundamentais para nos tratar. Está aqui a leitura diz exatamente isto. Por fim, se você quer que nada nem ninguém lhe derrube, pratique esse conselho espiritual. Diante da sua jornada, mantenha sempre a tranquilidade. Isto mesmo. Não permita que sua vida fique azogada. Não ache bonito estar demonstrando aperreio para os outros. Tem pessoas que acham que isso é bonito, que é sinônimo de cuidado, é sinônimo de uma pessoa que gosta das coisas certas, que está no controle. Não. Olha só, eu sei que não é fácil você manter a tranquilidade quando você vê as coisas dando errada e parece que não vão dar certo e parece que não vai ter solução. Não é fácil. Mas a Bíblia, no Salmo de número 62, nos ensina algo de muita valia. Diz o Salmo 62, verso 8: confie nele em todos os momentos. Eu vou repetir. Confie nele em todos os momentos.
derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Aleluia! Dá para você dizer glória a Deus? Deus, ele nunca lhe abandonou, nem vai lhe abandonar. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Não permita que a sua alma, doente pelos problemas da vida, adoecida com o pecado, ela venha lhe dizer e questionar onde está o seu Deus. Não permita que o silêncio de Deus, que é real muitas vezes, abale as suas convicções. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. A paciência é um bem espiritual. Do mesmo jeito da esperança, a gente não consegue na faculdade. A gente não consegue alguém dizendo receba. Não. Essa tranquilidade ou paciência, ela é um fruto espiritual que nós recebemos através das batalhas. Pastor Júnior, mas eu não suporto mais. Mas a paciência é para você suportar. A paciência é um tipo de coragem que você deve ter para suportar o mal que você ainda não conseguiu vencer. Se você olhar direitinho, tem algumas coisas na nossa vida que entra ano, sai ano e a gente não conseguiu ainda resolver. Então, se você não conseguiu, é um mal? É. Vai se desesperar? Não. Vai ter a consciência tranquila de que você está buscando fortalecimento, esperando o tempo de Deus e pronto para executar os desígnios de Deus. E paciência. Paciência, paciência. Muitas vezes nós interpretamos a paciência como um sentimento meio que covarde, sabe? Eu não posso fazer nada, mas pelo contrário. A paciência ou a tranquilidade que vem de Deus é sinônimo de fortaleza e não de fragilidade. Confie nele em todos os momentos. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. O Salmo 112, verso 6 diz assim, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Será que dá para você dar um glória a Deus aí? Aleluia! Aleluia! Uma vez, Jesus estava com os discípulos e muita gente atrás dele. E Jesus via que o povo estava com fome. E Jesus perguntou a Filipe, Filipe, onde é que a gente vai comprar comida para esse povo? E Jesus fez aquilo para provar o seu discípulo. A Bíblia diz que Jesus já tinha em mente o que iria fazer. Ia multiplicar, não tinha jeito. Mas ele perguntou. Nós precisamos ter a sensibilidade de que Deus já tem a resolução de tudo, né? Então,
Não permita que os problemas tirem, por exemplo, o seu sono, tire o seu bom trato com as pessoas. No seu trabalho você trabalha porque precisa. Aí no seu trabalho você trata os clientes com a cara mais feia do mundo. Você acha que está agradando a Deus? Ah, pastor, mas é porque acha que seu trabalho é uma maldição. E é mesmo, porque você acha que é. Você não compreende que está sendo uma fase. Que a dificuldade que você passa no seu relacionamento é uma maldição e é. Você acha que é, então é. Você não diz, Deus, me dá graça, me ajuda a usar as armas espirituais. Ter a capacidade de suportar. Deus, Ele te dá uma resistência que vai confundir os homens e os espíritos. Receba essa palavra. Deus te dá uma resistência. Eu não suporto. Suporta sim. Deus, você só não suporta se você não estiver com Deus. Deus vai fazer com que a tua reputação, o teu passado, seja purificado. Você compreende isso? Isso quer dizer que Deus dará vida. Ah, pastor, você confia em Deus ou não? Faça o bem. Ele já sabe, ele vai perguntar como é que vai resolver e está lhe perguntando, mas ele já sabe como resolver. É o que aconteceu lá em João capítulo 6, versículo 5, essa história de Filipe. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Pratique essa palavra, nada nem ninguém irá lhe derrubar. Seja grato o tempo todo, use as tempestades para crescer e seja paciente, mantenha sempre a tranquilidade. Deus abençoe em nome de Jesus.